A Libertação de 2024. Nesse filme, uma família inteira é possuída pelo capeta. Que filmaço! Essa é uma história baseada em fatos reais e começa com um jovem chamado André terminando a pintura em seu novo quarto na casa que ele acabou de se mudar com sua família. Sua mãe, Ebony, fica impressionada com o talento do moleque, mas logo o manda parar de pintar pois tem que ajudá-la a fazer o jantar. Ao mesmo tempo, a avó do moleque, chamada Alberta, mãe da Ebony, estava na igreja. Mais tarde, durante o jantar, conhecemos os outros dois filhos da Ebony, o Nate e a Chanté. Durante esse jantar, Alberta fica o tempo todo falando mal da comida da Ebony e também dizendo como ela deve ou não tratar seus filhos. Irritada, pois seu mais novo, André, acabou se achando muito por causa das palavras de sua avó e debochou da mãe, Ebony acabou sendo ríspida demais. Ela se arrependeu, mas diz que foi tudo culpa de sua mãe, Alberta. Durante a noite antes de dormir, Chanté conversa com o pai dos jovens. Ele é um soldado no Afeganistão que não tem data prevista para voltar para casa e a Chanté está preocupada pois parece que sua mãe está voltando a beber. E enquanto conversava com o pai, ela sentiu um cheiro horrível que ninguém sabe de onde está vindo. Enquanto calculava tudo que devia nas contas do mês, Ebony viu algumas moscas e percebeu que elas saíam lá do porão. André, durante a noite, acordou em seu sono e veio beber leite da geladeira, só que deixou tudo cair no chão e um corvo acertou a janela. André foi pro lado de fora e viu que o pássaro perdeu a vida. Na manhã seguinte, enquanto os irmãos voltavam do colégio, um dos jovens ali na rua arremessou uma pedra contra a cabeça do Nate, assim, completamente do nada, e o Nate nem ao menos tentou revidar. Ao mesmo tempo, Ebony arrumava a casa e encontrou no quarto de seus filhos uma garrafa de bebida e um monte de dinheiro. Quando os filhos chegaram do colégio, ela foi questionar o Nate, querendo saber por que ele tinha uma garrafa de bebida em seu armário. O jovem, entretanto, disse que não bebe, apenas estava escondendo a garrafa de sua mãe. A mulher então percebeu que o líquido vermelho do corpo dele pingou em sua própria camisa e perguntou para sua filha o que aconteceu. Chanté contou e Ebony foi lá tirar satisfação com aqueles jovens. Ela até desceu o cacete em um deles. Quando volta, a Alberta fica julgando com olhares, mas Ebony fala que sua mãe não pode dizer nada, pois quando era criança, o tratamento era muito pior do que tudo isso. A mulher então foi lá para trás no quintal e sentiu mais uma vez o fedor vindo do porão e percebeu que seu filho estava falando sozinho. Ela então mandou o André voltar para dentro de casa. Como o aniversário da Chanté está chegando, Ebony quer fazer uma festa de aniversário, mas a jovem quer um celular novo e dizendo que não tem dinheiro para isso, sua mãe fala que ela vai ter que se contentar com uma festa e a jovem fica muito triste. Durante a madrugada, André desceu pro porão e quando Ebony desceu mais tarde para fazer alguma coisa, ela viu a porta aberta e a fechou. Logo depois disso, descobrimos que Alberta tem uma doença terminal e por isso tem que ir sempre ao hospital. Lá, ela aproveita para dar em cima de um dos enfermeiros, o convidando para jantar. Na hora da saída, Alberta foi questionada pela secretária, afinal seus tratamentos já não estão sendo pagos há 2 meses. Alberta fala que vai ligar pro seguro para saber o que está acontecendo, mas aí a secretária conta para ela que a clínica já não aceita seguro há mais de 1 ano. É sua filha Ebony quem vem pagando as mensalidades do tratamento para ela. Nesse momento, a idosa entende que é por isso que sua filha tem andado tão sem dinheiro e nem pode dar o celular de sua própria filha. À noite, Ebony chegou doidona de cachaça em casa e sua mãe falou que ficou sabendo que ela tem pagado todas as sessões de terapia. A idosa não sabe o que dizer, mas Ebony fala que ela não precisa dizer nada. Enquanto Ebony dormia, ela ouviu alguns barulhos e achou que alguém estava invadindo a casa, mas quando desceu para checar, não encontrou ninguém. E seu filho Nate apareceu do nada para perguntar por que ela pegou o dinheiro dele que estava no armário. Achando que seu filho estava fazendo coisas ruins, ela pergunta onde ele conseguiu aquele dinheiro e o jovem diz que é o pai dele quem tem transferido esse dinheiro para ele todos os meses, pois o jovem está cansado de ver sua mãe bêbada todos os dias e quer um lugar para ele fora dessa família. Exigindo seu dinheiro de volta, Nate acaba xingando sua mãe, que toca seu rosto com a mão em alta velocidade e por consequência, o jovem acabou fazendo atingir os móveis ali perto em alta velocidade também. André estava descendo as escadas e viu tudo. Ele acabou escorregando no taco de beisebol de sua mãe e preocupada, ela foi abraçá-lo. Durante a noite, Ebony devolveu o dinheiro de seu filho e falou que ele é uma boa pessoa, implorando para que o jovem não saísse de casa, pois a família precisa dele. Outro dia, cansada do fedor que saía do porão, Ebony contratou um homem que desceu lá e encontrou um gato sem vida. Ele cobra $60 para remover o gato dali e como Ebony não tem dinheiro,
dinheiro, é o Nate quem tem que pagar. A seguir, a assistente social aparece na casa para ver como está a família. Acontece que como a Ebony já teve problemas com bebidas no passado e até mesmo foi presa, a assistente social sempre aparece para saber como estão os filhos e fica desapontada ao ver que todos eles têm algumas marcas pelo corpo e dizem que não sabem como as conseguiram. A assistente ameaça a Ebony dizendo que se ela não melhorar, irá levar seus filhos embora. E depois que a assistente vai embora, vemos que tinha uma outra mulher parada em seu carro lá na rua observando a família. Logo chega a festa de aniversário da Chantê e de alguma maneira Ebony conseguiu dinheiro para dar o celular novo para ela. A sem vergonha da Alberta levou aquele enfermeiro para seu quarto para fazer coisas e mais tarde Ebony encontrou seu filho sonâmbulo tocando sua testa em alta velocidade contra a porta do porão. Ela não entendeu nada do que estava acontecendo e André disse que estava no porão pois foi chamado por seu amigo Trey, que mora num buraco lá embaixo. Ebony não entendeu nada do que acabou de acontecer e por causa disso encheu a cara de cachaça. E depois que a festa acabou, ela encontrou André fazendo coisas estranhas mais uma vez. Ebony o colocou para dormir e ela também foi dormir depois, mas aí foi acordada por um barulho de alguma coisa batendo e seus filhos também foram acordados por esse barulho. Quando ela entrou no quarto deles, o filme corta para a Alberta se despedindo do enfermeiro e depois ela entrando no quarto dos jovens. Tudo estava fora do lugar, os jovens estavam assustados e Ebony estava no chão, sem saber o que estava acontecendo. No dia seguinte, coisas muito estranhas começaram a acontecer. André estava no colégio e no meio da sala pediu para ir ao banheiro. A professora não deixou. Ele então defecou em sua própria mão e arremessou tudo na cara da professora. Nate começou a rir durante a aula e não parava de jeito nenhum. Sua irmã Chantê, que estava no coral, começou a ter o seu período na frente de todo mundo e parecia não ligar. Todos os jovens foram levados ao hospital para fazer exames, mas a médica disse para Ebony que não tinha nada de errado com eles. Talvez seja o tratamento dela que esteja fazendo mal para seus filhos. Só que a Ebony não aceita isso. Ela diz que a médica está falando essas coisas só por causa da cor de sua pele. Até mesmo a Alberta acha isso um absurdo e diz que sua filha está exagerando. Durante a noite, Ebony foi dar um banho no André, mas teve que atender seu celular. Ao descer, ela viu que a Alberta estava pendurando um crucifixo na parede. A jovem não quer que sua mãe faça isso, mas a idosa exige fazer isso, pois diz que foi a religião quem salvou sua vida. Segundo Ebony, é muito fácil se tornar religiosa agora depois de tudo que fez com ela durante a infância. Ebony então volta para ver como está seu filho e encontra o Nate tentando remover a vida de seu irmão na banheira. Ebony corre para salvar seu filho e tenta tirar o Nate de cima dele. Ela não consegue, pois o jovem parece estar possuído por um demônio, mas depois de um tempo ele volta a si e acaba largando seu irmãozinho. Nem Ebony nem Alberta entendem o que está acontecendo e presta atenção no olhar de Satanás do André. Depois de um tempo, a assistente social vai até a casa deles, pois ficou sabendo de tudo o que aconteceu e quer ver os jovens. Só que a Alberta apareceu com um taco de beisebol e expulsou a assistente da casa. Além disso, aquela outra mulher estava lá fora esperando e a Alberta acertou o carro dela também. Achando que sua casa está sendo influenciada por algum tipo de demônio, a Alberta foi até sua igreja pedir a ajuda da pastora, mas a mulher diz que não faz esse tipo de serviço, ela tem que procurar outra pessoa. Um dia, depois que Ebony saiu do botequim, aquela mulher estava do lado de fora esperando por ela. Ebony achou que ela trabalhava para assistente social, mas na verdade não. As duas vão conversar no McDonald's e a mulher diz que é bispa de uma certa igreja. Acontece que na casa que a Ebony mora hoje em dia, costumava morar uma outra família. Nessa família, o filho mais velho, Trey, foi possuído por um demônio e essa mulher tentou ajudá-los exorcizando o jovem, mas não conseguiu e ele acabou perdendo a vida. Um tempo depois, a mãe da família removeu a cabeça de seu marido com um machado e depois eliminou a outra filha e de alguma maneira mais tarde, a vida da mãe também foi ceifada. Você sabe o que deve ter acontecido, mas eu não posso falar. A bispa então diz para Ebony que pode ajudá-la apenas através da palavra de Jesus Cristo. Sua casa se livrará dessa entidade maléfica que habita lá e ela poderá ter uma vida feliz. Ao mesmo tempo, em casa, Alberta sentiu um fedor e foi ver o que estava acontecendo. André foi possuído pelo espírito do Trey e removeu a vida de sua própria avó. Ebony não aceitou muito as palavras da bispa, mas ficou com seu contato e voltou para casa. Quando chegou, encontrou aquela cena terrível e agora não teve jeito. A assistente social tirou seus filhos dela, levou o André para o hospital. Nate e a Chantê foram para um orfanato. Todos estão achando que é culpa da Ebony e a assistente social veio conversar, dizendo que isso não vai durar para sempre. Só que a Ebony tem que melhorar
melhorar sua situação. Ebony então foi direto conversar com a bispa. Ela sabe que só pode ter sido o capeta que fez tudo isso. Agora, Ebony junto da bispa terá que aceitar a palavra de Jesus e as duas depois vão tirar o André do hospital para poder exorcizá-lo e salvar sua vida e a família. Ao mesmo tempo, no hospital, a assistente social via algo terrível. André começou a falar com ela com uma voz completamente diferente e sabia até mesmo o nome do filho falecido dela. Com poderes sobrenaturais, André se livrou das amarras da cama e começou a escalar as paredes. A assistente social ficou em choque e disse para o médico que ele não está doente. Aquilo só pode ter sido o capeta, pois ela nunca viu nada parecido. Agora, a mulher acredita que a culpa não é da Ebony. A própria Ebony mais tarde pegou o uniforme de sua falecida mãe que trabalhava ali no hospital e foi até lá subtrair seu filho André. Ele estava dormindo por causa dos remédios e ela conseguiu levá-lo de volta para casa com a ajuda da bispa. Assim que chegaram, elas começaram um ritual de exorcismo e o André imediatamente assumiu a forma de sua avó falecida. Ele começou a debochar e colocar medo nas duas mulheres e mesmo com toda a água benta e seus conhecimentos antigos, a bispa não pôde fazer nada. Ao mesmo tempo, no orfanato, Nate estava se contorcendo todo por causa da influência do demônio e Chanté estava com marcas aparecendo em seu corpo. O demônio é poderoso demais. Tudo na casa da Ebony estava tremendo e completamente possuído. André partiu para cima da bispa, causando graves danos irreversíveis ao corpo dela. Ebony o encontrou depois que já estava feito. O moleque desapareceu e assim que se aproximou, a bispa pediu desculpas, pois não conseguiu salvar seu filho. Ela então ofereceu a água benta para Ebony e depois perdeu a vida. Ebony desceu até o porão, onde encontrou seu filho encapetado. Com seus poderes, o moleque podia controlá-la. Ela não tem a menor chance. Só que desesperada, sabendo que sua família depende dela, Ebony fechou os olhos e ouviu Jesus Cristo falando com ela. Ele usou o corpo dela como um meio de utilizar seus poderes sagrados para banir o demônio no corpo do André de volta para o inferno através de um buraco ali no porão. Ebony mal pôde acreditar nisso. Quando se aproximou de seu filho, ele estava aparentemente sem vida, mas depois acordou. Chanté e o Nate, que estavam quase tomando na jabirasca lá no orfanato, também se recuperaram. 3 meses depois, Ebony conseguiu recuperar a guarda de seus filhos e até mesmo fez as pazes com o pai deles. O homem logo vai voltar e eles serão uma família feliz. Depois de anos, a Ebony da vida real se tornou uma bispa e ajuda outras famílias com os mesmos problemas.